Vamos lá, meus amigos. Como é que vocês estão por aí? Aqui nos States, 8 horas e 54 minutos, horário de Brasília, 11 horas e 54 minutos. Significa que quase meia-noite. A galera vai entrando. Queria que, se achasse interessante, convidassem os seus amigos, né? Vamos aí acordar a galera da madrugada. Sei que tem muita gente, né, estudando, se preparando, e eu queria fazer alguns comentários sobre esta questão envolvendo a intervenção federal no estado de Roraima, né? Vamos lá, esse é um tema da intervenção federal bastante importante e eu queria aí conversar com os meus amigos. A Renata, lá de Rondônia, diz que ainda é 10 da noite, então por isso, em alguns lugares, realmente ainda dentro de um horário adequado aí para a nossa conversa. Queria pedir, se pudessem convidar os seus amigos. Acho que é um tema bastante atual, o tema da intervenção ganha uma relevância muito importante. Para os meus amigos que estão aí com a última edição, eu realmente fiz um trabalho bastante específico e importante sobre a intervenção federal, considerando já as questões do Rio de Janeiro. Então, acho que a experiência do Rio, ela vai ajudar a dar orientações para esta situação específica de Roraima. Então, o primeiro ponto é destacarmos o contexto dessa intervenção. O presidente da República, Michel Temer, se manifestou sobre a questão e o grande destaque aqui que se encontra na internet, e realmente convidem os amigos aí, gente, fiquem à vontade para convidar os amigos, depois nós vamos bater um papo com todo mundo, né? Vamos tentar entrar ao vivo com algumas pessoas aí, então vamos lá. Amigos, a questão principal aqui envolve a crise de segurança pública e penitenciária no estado de Roraima. Agentes do estado paralisando o trabalho, as esposas de militares impedindo a saída de viatura, impedindo que se possa realizar o trabalho da Polícia Militar. Isso foi uma estratégia que também se verificou em alguns estados diante da proibição constitucional de os militares realizarem greve. Então, o que tem sido feito é esposas, os parentes, e eles têm impedido saída de viatura, que o militar trabalha. Então não é que o militar estaria fazendo a greve, essa seria a ideia. Então tem sido uma estratégia, aconteceu exatamente, diz aí a Stephanie, lá no Espírito Santo, é exatamente isso. Então tem sido adotada essa estratégia, está um grande problema de segurança pública, não só de segurança pública, como também a questão migratória lá em Roraima. Todos sabem a gravidade que hoje passa a Venezuela e, portanto, a saída imediata para o Brasil, porque a galera está morrendo de fome na Venezuela, então vem para o Brasil para comida, para médico, para tentar alguma sobrevivência. Então tem sido esse movimento migratório e algumas ações já, alguns pedidos no Supremo, na verdade um decreto específico do governador lá de Roraima para impedir o fluxo migratório e que foi suspenso por uma liminar da ministra Rosa Weber, e este é o contexto. Então, se quiserem, aí eu estou aqui com o site do Supremo aberto, se quiserem anotar já, e acho que vale a pena acompanhar, é a ACO 3121, anotem aí, a ACO, que é a Ação Civil Originária, 3121, envolvendo um decreto do governador de estado
sobre o fechamento temporário da fronteira entre Brasil e Venezuela para tentar impedir esse movimento migratório. Então, anotem aí, ACO 3121 é um tema importante, o Fabião lá já anotando para mim, e eu agradeço a atenção. Então, vamos falar um pouquinho sobre intervenção. Primeiro ponto, quem tem a atribuição para decretar a intervenção federal, que é o caso aqui, é o presidente da República. Então, primeiro ponto de partida é um ato do chefe do Poder Executivo, presidente da República, e que tem por fundamento o artigo 84, deixa eu abrir aqui, 84, inciso 10. Este é o fundamento constitucional para a intervenção federal. 84.10 diz ser competência privativa do presidente da República decretar e executar a intervenção federal. 84, inciso 10. E esta intervenção, ela pode ser de duas espécies. Ou a intervenção é espontânea ou a intervenção é provocada. Ou o presidente da República decreta a intervenção espontaneamente, ou ele depende de provocação. No livro eu explico tudo direitinho, e as hipóteses de intervenção espontânea estão previstas no artigo 34, incisos, anotem aí, 1, 2, 3 e 5. Essas são as hipóteses de intervenção espontânea. 34, incisos 1, 2, 3 e 5 da Constituição Federal. Diz o texto, 34, que, veja a leitura, abrindo a Constituição aqui, que a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, exceto para. Quando o constituinte originário coloca a expressão a União não intervirá, exceto para, o que você tem como regra imediata e explícita é que a regra é a da não intervenção. A regra é a da autonomia federativa. Por isso que se diz a União não intervirá, exceto para as hipóteses de intervenção federal previstas no artigo 34 estão taxativamente previstas na Constituição e não podem ser ampliadas por lei. Jamais se poderia ampliar por lei. Por isso que começa o texto, a União não intervirá, exceto para, e aí vem as hipóteses de intervenção. Inciso 1, manter a integridade nacional. Inciso 2, repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da federação em outra. Inciso 3, por ter um grave comprometimento da ordem pública. E por ter uma grave comprometimento da ordem. E inciso 5, reorganizar as finanças da unidade da federação. A questão financeira. Então, basicamente, aqui não vejo questão de integridade nacional nesse momento, não é situação de invasão estrangeira, não é. O que se tem aqui é uma hipótese de intervenção, e ainda pelo que eu levantei, não há um decreto interventivo, na forma do 34, inciso 3, que foi o fundamento da intervenção no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, por termo a grave comprometimento da ordem pública. Este foi o fundamento. Então, o decreto, eu já vou comentar com vocês, parece que o presidente tomou uma cautela agora, diferente do caso do Rio de Janeiro, e vai ouvir previamente o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Então, vamos falar um pouquinho do procedimento, tá? Vamos lá. Eu só queria perguntar aos meus amigos se está tudo bem por aí, se a conexão está boa, se vocês estão acompanhando e se está tudo certo na nossa transmissão. Se puderem se manifestar, porque não está aparecendo mensagem. A Naja Souza, o Maurício Franca, os corações pararam de subir. Eu não sei se isso é um sinal bom ou um sinal ruim, mas se puderem dar bater o coração, tá tudo ok. Matheus, a Elga, a conexão tá ótima. Então parece que tá tudo tranquilo, tudo ótimo. Que bom, gente. Então fico tranquilo, vocês estão acompanhando aí, né? Então vamos lá.
Vamos falar um pouquinho. Olha lá, agora tem a galera que bateu na tela. Se bater na tela, os corações sobem. A gente continua. Vamos lá. Sim, tudo ótimo. Valéria, obrigado. Daniel, muito obrigado. Tá perfeito, disse o Rafael. Eu tô com uma conexão aqui, gente, violenta, gigabyte, né? É uma coisa. Tô com. Tudo leva a crer que está tudo caminhando bem. Perfeito. Bom demais. Vamos em frente. Vamos lá. Estamos prestando atenção. Que bom, Valéria. Que adorei. Então, tô tranquilo. Todo mundo prestando atenção. Então, tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos continuar. Primeiro ponto. O presidente da República, ele tem previsto na Constituição a oitiva dos órgãos superiores de consulta, que são o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. O que aconteceu no caso do Rio de Janeiro? Amigos que estão com o livro, eu estou explicando isso com muito detalhamento, a questão do Rio de Janeiro, a última edição, na página 564, tá? Bom, no caso do Rio de Janeiro, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional não foram ouvidos antes da decretação da intervenção federal no Rio de Janeiro. Não foram ouvidos. E isto gerou muita polêmica e muita discussão, inclusive mandado de segurança questionando a legalidade, a constitucionalidade do decreto interventivo. E então discuti amplamente nessa última edição do livro qual seria o momento de oitiva dos órgãos superiores de consulta, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Isso está debatido na página 560 da última edição. O que eu sustentei é que não haveria sentido de se prescrever uma atribuição para dois conselhos, o da República e o de Defesa Nacional, se não fosse obrigatória a oitiva dos conselhos. Então, estou sustentando que a oitiva dos conselhos ela é obrigatória, que não existe essa história de que é facultativa a oitiva dos conselhos, porque o parecer é meramente opinativo. Primeiro ponto, não discuto, de fato, o parecer é meramente opinativo. Contudo, o parecer opinativo não dispensa a oitiva dos conselhos. Do contrário, não teria sentido prescrever um órgão se nada ou se não tivesse sentido a sua oitiva. Até porque penso que a oitiva do conselho ela é indispensável, é porque o ato interventivo ele sofre controle político por parte do parlamento. E talvez, porque não vinculativo ao presidente que decreta, o parecer do conselho possa embasar a decisão política do parlamento para fazer cessar a intervenção. Olha que interessante. Então, já tirem qualquer ideia de que a oitiva ela é dispensável. Negativo. A oitiva dos conselhos ela é necessária e, na minha visão, estou aqui trazendo uma interpretação de uma leitura do professor José Afonso, além de indispensável, prévia. É isso que estou sustentando. A oitiva é prévia. E vou sustentar porque entendo que ela deva ser prévia à oitiva do Conselho. Na Constituição, não se falou nada sobre o momento da oitiva do Conselho para a intervenção federal. Não se falou nada sobre a oitiva do Conselho, dos conselhos na legislação. Contudo, existe previsão explícita de momento de oitiva dos conselhos no caso de estado de defesa e de estado de sítio. Olha lá, vejam comigo, vem comigo aqui, produção, meus amigos do Brasil, vamos ler o que diz o artigo 136 caput. Leiam comigo, estou lendo a Constituição 136 caput, diz o seguinte: o presidente da República pode, estado de defesa,
136 caput. Ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, decretar o estado de defesa. Continua, 137. Leia o 137 caput. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio. Portanto, para o estado de defesa e para o estado de sítio, para essas duas situações de crise constitucional, estado de defesa e estado de sítio, a Constituição foi explícita ao prescrever que a oitiva dos conselhos é prévia. Portanto, muito embora o silêncio para a intervenção tenha sustentado uma aplicação analógica do 136 caput e do 137 caput para sustentar e justificar, primeiro, a necessidade de oitiva dos conselhos, que aí é explícita, e segundo, a oitiva prévia dos conselhos. Prévia. Isso é o que eu tenho pensado. Peço que leiam também agora o artigo 90, inciso 1, e artigo 91, parágrafo 1º, inciso 2. Vamos lá? 91, anota aí, 90, inciso 1. Diz ali, vou abrir para vocês aqui, 90, inciso 1. Vamos lá, 90, inciso 1. A pergunta, os tribunais compartilham desse entendimento, Thalita, Vinícius, mas isso não tornaria a medida inconstitucional? Primeiro ponto, o tema é muito novo, porque até hoje, em 30 anos, nós temos um caso interventivo judicializado, que é o caso do Rio. Só, não tem mais nada, o que tem é doutrina. E aí, no caso do Rio, se questionou em mandado de segurança a dispensa, que eu vou comentar daqui a pouco. E há uma ADI, no caso do Rio de Janeiro, que aquele que está com a última edição do livro eu também comento, né, é a ADI 5915, que alegam justamente isso. Mas vejam comigo, 91, anotaram 91 aí? Diz assim, 90 inciso 1, né, gente? Conselho da República, 91. Compete ao Conselho da República, 91, pronunciar-se sobre a intervenção federal. Anote, agora, 91, parágrafo 1º, 2. Compete ao Conselho de Defesa Nacional. Parágrafo 1º, inciso 2. Opinar sobre a intervenção federal. Então, Santos Bilene, 91 diz que o Conselho da República compete a ele pronunciar-se. 91 para 1º, 2 compete ao Conselho de Defesa Nacional opinar. Portanto, pronunciar e opinar são verbos que confirmam a tese de que o parecer é meramente opinativo. Pronunciar, opinar, parecer é opinativo. Contudo, não é dispensável. E mais, é prévio, conforme sustentamos na aplicação analógica do caso do Estado de Defesa e do Estado de Sítio. Mas por que você está aproximando o Estado de Defesa e o Estado de Sítio de intervenção federal? Por uma questão óbvia. Uma questão óbvia. Estado de Defesa e Estado de Sítio de intervenção estão colocados dentro de uma questão de crise constitucional e de legalidade extraordinária. Diz a Constituição, dentre os limites circunstanciais, que a Constituição não poderá ser emendada na hipótese de intervenção federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio. São limites circunstanciais que se colocam dentro de um mesmo conjunto de situações. Por isso não dá para desprezar o que está lá no 136 e no 137. Tá bom? Bom, o que eu estou sustentando no livro na última edição? Isso tudo está já no livro, porque essa edição foi lançada em julho, gente. Estou sustentando lá que oitiva prévia, parecer opinativo. Contudo, diante de situações excepcionalíssimas e de extrema urgência,
justificativas próprias e decorrentes de circunstâncias de fato, tenho pensado a possibilidade de se descartar ou de se realizar a oitiva depois de se decretar a intervenção. Por isso, entendo que, no caso do Rio de Janeiro, a oitiva que foi posterior não gerou a inconstitucionalidade do decreto presidencial. Porque esse decreto tem caráter autônomo, não há a menor dúvida sobre isso. É assim que tenho pensado. Agora, o que eu li sobre o caso de Roraima é uma decisão de hoje, sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, do presidente da República, Michel Temer, que vai ouvir amanhã, no sábado, os conselhos e publicar o decreto interventivo na segunda-feira. Então tomou um cuidado, me pareceu aí, bom, prudente, o Michel Temer, Sua Excelência, de ouvir amanhã no sábado o Conselho da República de Defesa Nacional, como manda a regra, consulta prévia, parecer não opinativo, e na segunda-feira publicar o decreto interventivo. Então, na minha visão, neste caso específico, o Michel Temer vai ouvir amanhã. Eu não encontrei, eu vi que algumas pessoas postaram, o presidente decreta intervenção. Eu não achei que decretou intervenção. O que eu pesquisei é que ele não decretou intervenção ainda, que ele vai ouvir e depois de ouvir, decretará na segunda-feira. Tá? Roberto diz, não concorda que os verbos pronunciar e opinar remetam, mesmo que implicitamente, ao momento prévio. Roberto, também concordo com você. Pronunciar e opinar jamais define o momento da consulta. Você está correto. E é como penso como você. Pronunciar e opinar simplesmente me dão a informação de que o parecer não vincula. Agora, da onde eu tirei a informação de que o parecer é prévio? A minha fonte de justificativa para parecer prévio é a aplicação analógica do 136 caput e do 137 caput. Não tem nada a ver com o 90 e o 91. Porque não tem previsão. Você tá coberto de razão, meu amigo. O problema aqui é que o fundamento aqui é a aplicação analógica do caso do estado de defesa e do estado de sítio, 136 caput e 137 caput, porque lá fala em consulta prévia. Ali fala em prévia, estado de defesa e estado de sítio. Intervenção, silêncio. No silêncio tem que interpretar. E com isso aplico por analogia o 136 e o 137. Beleza? É uma observação importante do Robertão Freire Filho. Não sei se deu para entender aí o nosso raciocínio, Robertão. Vamos em frente. Analogia John Cratch tá na área aí. Vamos seguir. Bom, que mais? O presidente então vai ouvir os conselhos amanhã, pelo que eu entendi. Na segunda-feira circula o decreto interventivo. E aí o próximo passo é controle político. Né? O decreto interventivo tem que ter definição de amplitude, prazo, termo, condição, nomear interventor se for aí a situação. Senão ele é inconstitucional. Alguém perguntou se o decreto ele é autônomo. Entendo que sim. Temos alguns amigos de Roraima estão presentes aqui. E eu queria depois, se pudessem comentar a situação, porque a situação está dramática em Roraima. Estive numa palestra em 2017, já estava complicado. Meus amigos de Roraima que estão presentes, vou querer depois abrir a live com vocês aí, para vocês explicarem o que a situação está calamitosa, a gente sabe disso. Tudo bem? Bom, controle político. Primeiro que anote também o 36, inciso, cadê? Cadê? Não, o 34. Isso, vamos lá.
36, parágrafo 1º. O decreto de intervenção deve especificar a amplitude, o prazo, as condições de execução e que, se couber, nomeará interventor e será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa, no caso aqui é Congresso, no prazo de 24 horas. Vejam a gravidade da situação, né? Porque a regra é a da não intervenção, a gente viu no começo da live. A gravidade é tamanha que o controle político dentro de uma ideia de checks and balances, ou freios e contrapesos, tem que ser urgentíssimo, e por isso o prazo de 24 horas. E aí, o fundamento constitucional para o Congresso falar, além do 36, parágrafo 1º, é o 49, inciso 4, anotem, 49, inciso 4, compete ao Congresso Nacional, 49.4, aprovar a intervenção federal. Prazo de 24 horas. E pergunto, de que maneira o Congresso Nacional aprova ou rejeita a intervenção federal? Qual é o instrumento pelo qual ele se manifesta, o controle político? 49, inciso 4, é o decreto legislativo. Então vai tramitar um projeto de decreto legislativo que aprova ou rejeita a intervenção. Por isso que no caso do Rio de Janeiro, aqui no livro, né, na página 562, vocês vão acompanhar ali, aliás, página 564, olha aqui, gente, que interessante o título, cadê o título? Tá aqui, ó, do Rio de Janeiro, que eu explico direitinho, né? Eu falo o decreto interventivo aprovado pelo decreto legislativo. Aí, Júnior, Paulino Jus, exatamente, Thalita Menezes. Beleza? Então, o parlamento vai se manifestar. E aí, gente, o parlamento tem autonomia. Se o parlamento entender que não é uma hipótese de intervenção, e por isso que eu entendo que a oitiva dos conselhos não é dispensável, ela é necessária, o presidente tem que cessar imediatamente a intervenção, sob pena de cometer crime de responsabilidade, né? Porque haverá um controle político aqui a ser feito. Bom, pergunta importante. Vamos lá. Galerinha, vocês estão bem aí? Porque 00:21 em alguns lugares do Brasil, a galera tá acordada, a galera sextou, mas a galera não tá dormindo, a galera tá na balada e parou para assistir a live. E a minha pergunta é, então, presidente, ouvido os conselhos, decreta a intervenção, controle político do parlamento. A pergunta é, qual é o quórum para o parlamento aprovar ou rejeitar, ou aprovar parcialmente, tenho sustentado uma aprovação parcial, o decreto interventivo? Então a pergunta é, vamos ver quem responde aí, qual é o quórum para o parlamento aprovar ou rejeitar a intervenção? Vamos lá. Aí vem a pergunta do Daniel, se o presidente pode vetar este decreto legislativo. Vamos falar como controlar o... Olha lá, o Ronaldão falou 3/5. Qual é o quórum? O Tiagão, 3 quórum para o parlamento rejeitar, na verdade, realizar o controle político. A galera está falando 3/5. 2/3, disse Marcelo. Vamos lá. Ninguém acertou até agora, gente. É realmente um tema difícil e interessante. Quando eu fui escrever sobre isso aqui a Silvinha está pensando ali. Sobre o John, 2/3. Gente, não é. O quórum para aprovar, não é para instalar, é para apreciar. Maioria complexa, 2/3. Tá, ninguém acertou ainda, não é o 97. Maioria absoluta não é também. Gente, se não é a maioria absoluta, se não é 2/3, se não é 3/5, o que sobrou? Maioria simples, disse o John Souza. E eu vou explicar por que é maioria simples. Eu explico isso no caso do Rio de Janeiro, na última edição, galera, página 565, explico por que é maioria simples. Maioria simples, gente. A galera,
É uma pergunta difícil essa. Primeiro ponto, definição de quórum para apreciar projeto de lei ou projeto de espécie normativa tem que estar prevista de modo explícito, sob pena de se aplicar a regra geral. Então veja, você quer definir quórum, ou você fixa expressamente ou há uma regra geral. Vamos lá. Quórum de emenda tem uma regra própria. Vamos lá. 3/5 está na Constituição. Quórum de aprovar lei complementar, maioria absoluta, está na Constituição. Agora, quórum para aprovar incorporação de tratado internacional de direitos humanos com força de emenda. 3/5, desculpem, 3/5. É o mesmo quórum das emendas. Agora, se não tem uma regra específica, cai na regra geral do artigo 47. E a regra geral do artigo 47 é que tudo se aprova por maioria simples, presentes a maioria absoluta dos membros, salvo disposição diferente. No caso da intervenção federal, não tem regra específica, portanto cai na regra geral, portanto maioria simples. Agora, por que eu chamo a atenção de vocês e fiz isso com muito cuidado no livro? Porque no caso do estado de defesa e do estado de sítio, cuidado, gente. Estado de defesa e estado de sítio, a Constituição trouxe uma regra específica de maioria absoluta. Anotem os artigos 136, parágrafo 4º, estado de defesa, e 137, parágrafo único, estado de sítio. Ali se falou em maioria absoluta. E não teve a mesma preocupação, na minha visão foi um erro do Constituinte, porque a gravidade é a mesma, é situação de crise constitucional também, mas não teve o Constituinte o mesmo cuidado para a intervenção. Então, como não se prescreveu, aplica-se o 47. Perceberam? Ah, professor, dá para aplicar por analogia. Aqui não dá para aplicar por analogia, porque aqui já tem uma regra específica dizendo que se não tem previsão geral, aplica o 47. Eu não poderia fazer uma analogia violando uma regra própria. Não pode. Então é maioria simples. Um outro ponto que se discute hoje no Supremo. Então não há o que se falar. Não, Thalita, não é uma omissão legislativa aqui. Na verdade, eu digo que foi talvez um esquecimento do Constituinte originário que não igualou isso. Ou até foi proposital. Na verdade, há uma regra especial, por isso que não é uma omissão, que é a aplicação do 47. A aplicação do 47. E aí, portanto, maioria simples. Então, como vai acontecer? Então, pelo que eu estou entendendo, porque na minha visão o presidente não decretou ainda, diferente do que alguns estão dizendo por aí, o que vai acontecer? O presidente vai ouvir, hoje é dia 7 de dezembro, pelo menos aqui nos Estados Unidos, dia 7, algumas cidades do Brasil, dia 7 ainda, 00:30, dia 8 em alguns lugares aí do nosso Brasilzão. Eu comprei esse copo aqui, já é o tamanho do copo. A Má falou, mas você tá, que exagero é esse? O copo desse tamanho é um copo gigante. Eu vou ter que caber meio litro aqui, realmente tá pesado o negócio aqui, mas já acabou a água aí, ó, acabou a água. Mas vamos continuar aqui, ó. Travou? Vamos continuar. Vocês estão aí, gente? A galera tá aí? O Vinícius tá na área, tá presente. Já acabou a água, já cabe meio litro esse negócio aqui gigante aqui. Vocês estão... Tá tudo bem aí, gente? Tá tudo bem? O John disse que ele até nomeou, parece que nomeou o interventor que seria o governador eleito, é isso? Tá normal. Silvinha tá normal. Tá, dá um oi aí, gente, tá normal. Sim, continua. Então, gente, presente. Brunão, tá presente.
Cadê a Manu? Eu falei, Manu 96 tá... Esse negócio aqui de... Aqui tá ficando escuro aqui nos Estados Unidos, gente. Para explicar, o que eu tô fazendo aqui nos Estados Unidos? Tô fazendo pós-doutorado. E aí, Manu veio, a galera toda veio. E fica escuro 4h30. 4h30 tá escuro. Então, o Max acordou hoje 4 da manhã, agora 6, 7 da noite, tá dormindo, né? A Manu deve estar... Eu falei pra ela que Manu, vou me concentrar agora. Mas a Manu deve estar pra lá. Mas é uma loucura esse negócio, ficar escuro 4h30 da tarde, ficar escuro pra ficar doido, gente. Você fica doido, eu não consigo, 9h30 eu vou trabalhar normal. Vamos lá. Olha lá, o governador eleito que foi nomeado. Meus amigos, o que eu li é que eles fizeram uma reunião hoje na sexta-feira, dia 7 de dezembro, com a governadora atual, e vão de fato nomear o governador eleito como interventor, mas o que eu li no Conjur, e as informações não estão muito precisas ainda, é que ele vai ouvir amanhã os órgãos de consulta e na segunda publica o decreto. Publicar seria o momento efetivo da intervenção. Tem que publicar o decreto para efetivamente definir esta intervenção. Amigos, então vamos lá. Ouviu amanhã, publicou na segunda, 24 horas, controle político, e o parlamento, por maioria simples, deve votar um projeto de decreto legislativo para manter a intervenção, rejeitá-la ou mantê-la parcialmente. Ponto. Até quando vai? Ele indica até dia 31 de dezembro e prudentemente o fez porque termina o mandato dele. E aí, segue a vida. Amigos, uma grande questão que se coloca aqui, e bastante importante. Como ficam as reformas constitucionais? Este é um ponto bastante interessante e que aquele que está com a última edição, aproveita aí, porque eu já falei sobre tudo isso nessa última edição, né? Meus amigos, o que é que aconteceu no pronunciamento do Temer quando ele disse que iria decretar a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro? E eu desenvolvi isso. O Temer foi muito infeliz numa manifestação pública, dizendo que ia fazer o seguinte. Ele disse assim, porque todo mundo queria aprovar a reforma da Previdência. Ele falou assim, não, vamos decretar a intervenção. Quando eu sentir que eu tenho quórum, eu suspendo a intervenção, a gente aprova a reforma da Previdência e aí eu decreto de novo a intervenção. E o tempo aqui é uma loucura, esse negócio de aquecimento, porque lá fora tá... Lá fora aqui, gente, tá -1, -2, -3. Tá aqui dentro, tem aquecimento aqui, e o negócio da voz aqui seca. Uma loucura esse negócio. Mas vamos lá, depois eu volto a falar um pouquinho da experiência aqui. Quem está com o livro, vai na página 566, 566. E aí eu vou ler o que Sua Excelência, o presidente da República, falou. Ele disse assim, olha a fala, eu coloquei entre aspas, aqui no livro tá o que ele disse. Eu ouvi e transcrevi. Eu registro que... O Temer falando, hein? Tá acompanhando? Eu só vou buscar a água tá lá embaixo, gente. Sabe que eu tenho, acho que eu tenho água aqui. Achei uma água aqui, peraí. Segura aí, gente. Olha o que eu achei aqui. Achei umas aguinhas aqui, gente. Nem sei quanto tempo tá isso aqui, mas acho que não faz mal tomar água de tempo aqui, né? A galera, obrigado pra ajudar. Bom demais. Olha o tamanho do copo que eu comprei. A galera falou que tá louco, pô. Tá barato. Promoção na Target. Vinham 6 copos, gente. Uma loucura. Baratinho o copo. Aí eu comprei. Tá barato. Vamos lá. Bom demais a água, né? O Temer falou. Olha o Temer falando, gente. Olha lá. Eu registro que ajustamos ontem, ele falando, à noite,
com uma participação muito expressiva do presidente Rodrigo Maia e do presidente Eunício de Oliveira, a continuidade da tramitação da reforma da Previdência, que é uma medida também extremamente importante para o futuro do país. Continuidade. Quando ela estiver para ser votada, isso depois da intervenção, e naturalmente isto, segundo a avaliação das casas legislativas, eu farei cessar a intervenção. Como assim, meu amigo? No instante em que se verifique, segundo os critérios das casas legislativas, que há condições para a votação, reitero, eu farei cessar a intervenção. Meus amigos, eu escrevo no livro, página Medeiros 566. Eu aprofundei, reformulei essa parte do livro, porque tudo novo. Ou é hipótese de intervenção, ou não é hipótese de intervenção. Ou se tem uma situação para intervenção, ou não se tem. Dizer que vai decretar e depois, quando for o momento, suspender para depois aprovar e depois decretar, então não é hipótese. Isso é fraudar a Constituição. Isso é violentar a Constituição. Então, ou se decreta, ou não se decreta. Agora, decretar, suspender, fazer o que interessa e depois decretar, não pode. Aí a Fê Rodrigues, intervenção por conveniência, política ainda, jamais. Eu disse, olha lá, coloquei, olha aqui o amarelinho. Isso caracteriza inaceitável violência constitucional. Violência. A galera falou que gosta da Target. Olha o que eu comprei, gente. Olha que sonho, gente. Olha isso aqui, gente. Você já imaginou isso aqui? Meu Deus do céu. A gente que gosta de ler, né? A galera adora essas coisas. Aí, ó. Eu tenho que esconder. Oh, meu Deus, cai tudo aqui. Eu escondo lá em cima, porque senão a Manu vem aqui e pega, gente. Uma loucura. Manu, Max e Tommy. Tem que esconder, né? Então, gente, a gente tem aqui essa suposta estratégia política, isso é violentar a Constituição, inaceitável. Não dá, né? Então não pode suspender, não tem nada. Só vai suspender se os motivos que levaram à intervenção deixarem de ocorrer. Isso seria, disse eu aqui, um desvio de finalidade, uma fraude constitucional. Amigo, não tem como. Tamanho do copo. Meu copo é maior que a garrafinha, gente. É uma loucura. É o copo do professor. Sorteio o copo, professor Vinícius. Pô, meu amigo, para mandar um copo. Esse copo pesa. Eu estou arrependido de ter comprado esse copo, porque esse copo pesa tanto. Pesado o copo. A Manuela não consegue tomar isso aqui. Se eu for mandar isso aqui pelo correio, eu tô ferrado. Mais fácil pegar o avião, levar o copo pro Vinícius, entregar na mão dele e voltar. Né? Não tem como. Geraria impeachment, crime de responsabilidade. Um ato desse, na minha visão, crime de responsabilidade. Violou. Crime político, não tem dúvida. De decretar, suspender, aprovar reforma e depois decretar sem necessidade. Isso é desvio de finalidade do primeiro ato. É violentar a Constituição. Concordo. Tá bom? Bom, o tema mais importante e interessante aqui. Vamos lá. Aí, ó, o Renan disse que tinha comprado a edição 21 em março e comprou a 22 em agosto. Renan, 22 tá sensacional. Fala que não tá. E vai na página 566 aí, Renanzão. Você vai ver aí o tema. Então, o último tema que eu coloco na 566 é o seguinte, né? Primeiro ponto. A intervenção federal, ela impede simplesmente a votação de uma PEC ou a tramitação de uma proposta de emenda. Por que isso? Porque existe o que a gente falou de limite circunstancial à intervenção federal. 60, parágrafo 3º. Na verdade, não, é o 60, parágrafo 1º. Leia comigo aí. Amigos, o negócio tá seco aqui. Loucura. Menos, sei lá, 1, 2, 3.
Eu deixei uma garrafa lá fora e congelou a garrafa. Então a galera que gosta da cervejinha, sexta-feira, sextou, bota a garrafa lá fora, fica geladinha. E aqui dentro fica seco, gente. Eu tomo água. Tem mais uma aqui, ó. Vamos lá, Medeiros, vamos lá. Medeiros leu a nota de rodapé número 78 da página 566, amigo. Vamos lá. É o seguinte, vamos falar. 60, parágrafo 1º. A Constituição Federal não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, Estado de defesa e Estado de sítio. É o que nós chamamos de limites circunstanciais ao poder de reforma. Meu Deus do céu, cara, que loucura. A água tem coisa. Essa água tá aqui, tava parada na estante não sei quanto tempo, gente. E eu tô tomando, né? Spring, Poland Spring. Spring. Vamos pôr no copão, ó o copão. Esse copo é uma loucura, gente. O copo gigante, cara. A água fermenta, meu amigo, eu tô ferrado, porque isso aqui faz um tempo daqui já. Eu não sei o que pode ter acontecido, tá aí. Gente, olha lá. O que eu sustentei nessa última edição é que o limite circunstancial não é simplesmente o limite para votar, mas é também o limite para tramitar. Eu estou acompanhando aqui o professor José Afonso da Silva. O professor José Afonso, para mim o papa do direito constitucional, ele não diz o momento, ele não diz expressamente. Eu fiz uma leitura de um livro dele e a leitura de um livro dele sobre processo constitucional de formação das leis, eu fiz uma interpretação. Agora eu estou deixando expressamente a minha visão no sentido de que o que se veda é toda a tramitação da PEC e não simplesmente a votação. Olha o que eu coloco na página 566 do livro. Entendemos que a paralisação deve ser de toda a tramitação, ficando paralisada a discussão e a votação da PEC. A instabilidade da medida excepcional traria riscos para a isenção dos debates e a formulação dos pareceres. Certamente esse e outros assuntos serão apreciados pelo Supremo. Eu concluo observando, porque isso está também em debate. Então, eu ouvi dizer, não sei quem falou aí, que vamos colocar a PEC, vamos continuar discutindo a PEC da reforma da Previdência. Não pode, na minha visão, tem que parar tudo, paralisar tudo. Essa história de que vamos colocar, não dá, viola a Constituição. Essa é a minha visão, por isso, intervenção federal no Rio, mas intervenção federal no estado de Roraima impedem a tramitação de qualquer PEC. Até o dia 31 de dezembro, depois o novo presidente vai tomar posse, né, e vamos ver o que vai acontecer. O presidente novo, ele tem que tomar posse quando, gente? Quando que é o dia da posse? Deixa eu achar o fundamento constitucional aqui, ó. O artigo 70 e... Qual é o dia da posse do novo presidente eleito, galera? Olha lá. Cadê a galera falando? O dia da posse, eu quero achar, porque isso está previsto na Constituição. Vamos lá. Cadê? Deixa eu achar aqui. Ó. Qual é a data? 1º de janeiro, não é isso? A Renata, número 1, primeiro. 2 de janeiro? Que dia? Deixa eu ler aqui. Quer ver? Olha lá, 1º de janeiro. 1º de janeiro. 0101. Eles querem ter uma proposta de emenda para mudar isso aí, porque dia 1º, depois do ano novo, diz que não, tá ruim, não sei. Eu quero achar o fundamento constitucional. Cadê? Cadê? Quem achou o artigo já me disse. Artigo 78. Essa galera é demais, né, gente? Essa galera... O presidente da República e o vice tomarão posse em sessão conjunta
do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter. Se decorridos os 10 dias da data fixada para a posse. Não é o 78, gente. Cadê a data disso aqui, gente? A data. Não, é 1º de janeiro que eu achar a data na Constituição. Cadê? Ah, 82. Anota, galera. É 82. Olha lá. O mandato do presidente da República é de 4 anos. E terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. Artigo 82. Ufa, eu me perco nesse artigo, porque 82 está na frente. O 70 e pouco que fala dos temas, 82, notou 1º de janeiro. Então, por isso que ele decretou intervenção tanto no caso do Rio como no caso de Roraima, para o dia 31 de dezembro. Eu tenho tomado cuidado de pronunciar corretamente Roraima, porque nós de São Paulo, eu sou de São Paulo, falando Roraima. O presidente Michel Temer, na hora de fazer o seu discurso, ele falou Roraima. Mas tá errado, a pronúncia é Roraima. A galera me corrige, aqui tem dificuldade, nós de São Paulo, a gente fala Roraima, a gente fala errado. Ele falou errado, o presidente falou errado. Entra no site do Planalto, tem ali o pronunciamento dele, ele fala Roraima, tá errado, é Roraima. Então eu queria saber se, diante dessas explicações, se tem algum amigo aí de Roraima que quer aparecer ao vivo aqui com a gente para discutir, se alguém quer entrar ao vivo aqui. Eu acho que a gente deu uma explicação geral, estamos aqui há 45 minutos conversando, discutindo com os meus amigos aqui, e queria saber se alguém quer entrar ao vivo aí, se tem alguém de Roraima aí, a gente divide a live aqui, né? Queria ver se a galera tá presente, né? Alguém quer entrar, né? Quem barra uma eventual discussão de reforma constitucional? Quem deveria barrar essa eventual discussão, galera, seria o próprio parlamento. O presidente de cada uma das casas deveria barrar essa eventual tramitação. Agora, se não houver uma definição espontânea por parte dos presidentes das casas, o mandado de segurança preventivo, MS, ou até eventualmente, não vou chamar de preventivo, mas é um mandado de segurança impetrado por um parlamentar. O único que teria legitimidade aqui é o parlamentar para impetrar um mandado de segurança para uma liminar do Supremo trancar a tramitação de qualquer proposta de emenda. Vamos ver aqui. Pedro Henrique, da Nação Jurídica, está ao vivo. Então, antes de chamar alguém aí de... Eu vou ser um amigo, Pedro Henrique, que tem feito extraordinários congressos aí. Pedrão, você precisa me dar a data do ano que vem para eu me organizar para estar aí no seu evento em Fortaleza, né? Pedro disse que tá lá com o Delta Thiago, está presente o Trator, vocês estão aí em Fortaleza, tem acompanhado aí, viu que o Trator correu para pegar o voo hoje, e vê se dá para entrar aí, meu amigo, para dar um oi aí, vamos ver. Estou aguardando o Pedro Henrique, da Nação Jurídica, dá o oi. Nordeste está atento, Valéria está na área, som tá ruim. E aí? Áudio tá ruim? E agora, gente? Então, Pedrão, não sei por que o que está acontecendo que você não está entrando aí, né? O Trator, parece que o Trator tá na área aí. O áudio tá ruim, ficou bad o som. Vamos voltar aí, gente. Vê se o som voltou. O som diminuiu. Tá ruim. O som abafou. O que houve? Ah, meu Deus do céu. E aí, gente? Voltou aí ou não? Como é que tá? Áudio deu bronca? Tá ruim? Sim. Voltou? Tá baixo o áudio? Som abafou? O que está acontecendo? Não? Tá bom ou não? Voltou? Microfone coberto? Abafou? Abafou de novo, gente? Deixa eu tentar, por causa do compartilhamento. Pode ser. Tá dando para ouvir, professor? Abafou? Vê se voltou, gente. É o clima? Tá ruim? Não, o que é não? Então a pergunta é, vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? Tá urino? Deu ruim?
Tá ótimo. Voltou? Não voltou? Tá muito baixo? Será que eu consigo? Mas até agora dá para levar. Ué, que coisa, hein? Sim, o quê? Estão me ouvindo? Sim? Sim. Tá bom o som? Sim ou não? Sim é sim. Estão me ouvindo? É isso, gente. Eu ia colocar um negocinho aqui. Sim. Tá ruim. Continue. Então, quero saber se alguém quer entrar ao vivo aqui comigo. E aí a gente tá perfeito. Filipão, tá perfeito. Rosco. O que é rosco, gente? É por causa do compartilhamento. Então, tem alguém que quer entrar ao vivo aí? Até agora foi bem, né, gente? Parece que foi bem aí a nossa live. Tá bom. Queria ver se tem alguém que quer entrar ao vivo. Né? Dá para ouvir, mas o som tá abafado. Sim. Dá para ouvir muito bem. Então, acho que tá voltando. Mudou. Mas dá para levar. Sim, mais baixo. Ouvindo uma qualidade. Deixa eu ver se eu consigo pôr um. Vê se melhora aí, gente. Vê se melhora agora. Depois um foninho aqui. Né? Acontece isso. É que ela tá quase 1 hora. E aí, vê se mudou o som aí. Melhorou o som ou não? Depois o som mexeu. Melhorou agora? Depois o som, o microfone aqui. Tá funcionando? Amigos de Roraima? Alguém de Roraima? Melhorou. A Renata tá na área? Melhorou? Melhorou? Vamos lá então. Alguém quer? Melhorou. Então eu pus o microfone aqui. Alguém quer entrar ao vivo agora? Tem alguém de Roraima aí, gente? Alguém de Roraima? Melhorou? Valéria tá na área. Ficou muito bom. Deixa eu ver. Melhorou agora. Bom, pus esse microfone aqui. Melhorou bastante. Tá melhor. Vamos ver se... Cadê aqui? Agora eu não estou entendendo aqui. Quero saber se alguém quer entrar ao vivo comigo, gente. Vamos ver. Saudades do meu amigo Fala Romério. Melhorou. Niterói tá na área. Essa galera é demais, gente. Né? Bom, quero saber se alguém de Roraima está presente aqui para a gente abrir o nosso bate-papo. Quero saber se aqui no Pantanal tá ótimo. Galera, tá show. Maravilha. Santa Luz, Bahia, Rondônia, Roraima. Alguém de Roraima? São Luís do Maranhão, Bahia tá na área. Pinheiro, fala Pinheirão. Como é que tá aí, gente? Então, alguém tá na área? Tá batendo quase 1 hora e aí vai, daqui a pouco eles vão explodir aqui, né? Porque ele derruba. São Paulo tá na área. 1 minuto. Amigo, tá dizendo que eu tenho 1 minuto restante aqui. Eu tenho 1 minuto restante e eu não sei se ele vai derrubar, que eu quero deixar salvo isso aqui. Fortaleza 100%. Nós estamos há 1 hora conversando. Essa galera é demais. Isso é sensacional. Tá aqui, ó. Tá correndo o negócio. 1 hora, 1 minuto e 42 para derrubar isso aqui. É constitucional na veia. Galerinha, tá demais. E então é isso. Né? Alguém quer entrar em 5 segundos, a gente entra para desligar, porque tem 1 minuto e 30 segundos para cair. Eu não quero que isso aqui caia. Eu quero deixar salvo esse negócio aqui. E uma loucura. Quase 1 da manhã. Essa galera não dorme. Sextou. Bom demais. Então acho que eu não vou nem correr o risco de abrir, porque tá dando 1 minuto para derrubar tudo. E aí eu vou encerrar isso aqui. Acompanhe o sorteio, tô sorteando um livro, a coleção inteira. Vai lá no meu Instagram, galera. 59 segundos, eu vou desligar isso aqui, que eu quero deixar salvo para quem puder, depois divulgue para os amigos. Então, amigos, tentar colocar no YouTube, vamos falando, sensacional, a gente se vê. E obrigado pelo carinho de vocês. 44 segundos, vou desligar. 1 hora, 1 da manhã, a galera não dorme, vocês são demais, tamo junto, valeu.